toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Pai, mais uma vez buscamos a tua face, Senhor. Essa é a hora em que nós queremos ouvir a tua voz. Queremos sossegar o nosso coração para que tu fales conosco e que a tua fala penetre na nossa alma, como a tua palavra diz que ela é. Espada de 2 gumes que vai até o âmago do nosso ser. Que o texto que nós lemos fale conosco, nos instrua, nos amplie os horizontes, nos aumente a fé, nos capacite e nos transforme. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Em 1985 começou uma moda em Hollywood, de produzir comédias de terror. Eu já falei aqui que eu não consigo entender quem assiste filme de terror. Entendo menos ainda quem quer fazer graça com terror, né? Mas é um veio que tem dado certo. O filme feito em 85 chamava-se A Hora do Espanto, né? E que teve várias sequências, aliás, de qualidade inferior. Eu não assisti nem o primeiro, muito menos os outros. Mas a história é uma comédia de terror. Um garoto, um adolescente, se não me engano ele chama Charlie, e ele tem uma namorada, ele é apaixonado por ela e tal, mas ele é aficionado por um programa de televisão, né, que chama A Hora do Espanto, o programa. E é um mágico que apresenta, e ele fala sobre as criaturas, né, zumbis, vampiros, bruxas, essas coisas. E um dia ele está assistindo o programa e olha pela janela e vê novos vizinhos chegando, né, e entrando na casa contígua dele. E esses vizinhos são muito estranhos. E ele começa a prestar atenção e ele nota que no meio da noite, né, alta madrugada, eles estão fazendo a mudança e transportam para dentro da casa nova um caixão. Pronto, né? Quem é que... Eu estou fazendo minha mudança, né? Faz
alguns dias. Olha, de tudo a gente pode encontrar e de nada a gente encontra na mudança. Mas caixão não. Né? Nunca vi mudança que leve caixão. E aí ele viu o caixão entrar e pronto, ele cismou que o vizinho era vampiro. Né? E de fato ele preenchia lá os quesitos e ninguém acredita nele, nem a namorada. Bom, enfim, não estou aqui para contar o filme. Ele vai atrás do apresentador do programa e quando o apresentador se depara com as provas, né, de que o vizinho é de fato um vampiro, ele fica apavorado. Ele fala, mas você é o que mais entende do assunto. É nada, aquilo tudo é fantasia. Eu pego em filmes antigos as histórias que eu conto lá e tal, mas você é a nossa única esperança. Enfim, essa é mais ou menos a história, não vou contar o fim, porque eu também não sei, A Hora do Espanto. Mas eu acho que tem muito a ver com a experiência de Zacarias. Zacarias, a gente viu no ano passado, o texto anterior de Lucas, né? Ele e Isabel eram idosos da família de Levi, né? Ele sumo sacerdote e tal, e não tinham filhos, eram estéreis, mas eram muito justos diante de Deus. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis diante de Deus, e mesmo assim não tinham filhos, né? E isso mostra que aquela ideia de que a mulher estéril era amaldiçoada por Deus não é bem verdadeira. Pois bem, e eles chegaram à idade já velha, orando para que Deus atendesse o desejo de Isabel de ter um filho. E aí Zacarias tem a sorte de ser o sumo sacerdote a levar o sangue do sacrifício para dentro do Santo dos Santos. O altar ficava no pátio, o templo não tinha teto, né? Ficava no pátio, o altar dos sacrifícios, e ele recolhia o sangue, uma parte daquele sangue, e ele precisava levar dentro do Santo dos Santos, ou do Santíssimo, para aspergi-lo sobre o altar do incenso. E aquilo subia como aroma suave para o Senhor. Era esse o trabalho do sumo sacerdote, né, de acordo com a lei mosaica. E eles sorteavam quem é que vai entrar, porque só podia entrar o sumo sacerdote e tal, e ninguém mais podia entrar. Ele levava uma cordinha, porque se ele morresse lá dentro, puxava o corpo dele para fora, aquela coisa toda. E caiu, né? A sorte caiu para Zacarias. Então olha que legal, naqueles tempos só com muita sorte, né, os sacerdotes entravam na presença de Deus e ficavam diante do Senhor. O texto diz que os restantes ficavam do lado de fora, né, orando. O máximo que podiam fazer era orar. Olha que privilégio nós temos hoje por causa daquilo que Jesus fez e que nós celebramos na Santa Ceia. O véu do templo que separava o Santo do Santo se rasgou de alto a baixo e hoje nós podemos entrar pelo justo e vivo caminho para a presença do Todo-Poderoso, sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de problema, sem precisar ter sorte. Para isso nós nos encontramos face a face com Deus. E quantas vezes nós desprezamos esse privilégio, quantas vezes nós trocamos o culto de adoração por qualquer coisa, por qualquer razão. Errado. Nós temos algo preciosíssimo nas mãos e muitas vezes não sabemos disso. E Zacarias então ganha a sorte e entra, o resto fica do lado de fora orando e no máximo, né, se admirando ou até o que acontecia lá dentro, como aconteceu. Ele demorou, ele disse, e agora, o que será que aconteceu? O que será que Zacarias viu? Quem falou com ele? E Zacarias saiu mudo, não podia falar, não podia explicar. Pode imaginar as especulações que circularam, né, entre o sacerdócio daquela época por causa disso, né? Pois bem, Zacarias teve a sorte de entrar, e mais sorte ainda de dar de cara com um anjo, ao vivo, né? Imagina você chegar para o culto e ter um anjo aqui, né? Olha, o que você faria? Eu acho que a maioria corria e ia embora, né? Fugia, né? Pulava a janela e tal. O Zacarias era sacerdote, mas ele ficou assustado, né? Deu de cara com o anjo, né?
Eu fico imaginando, irmãos, como é que nós costumamos reagir diante do poder e das manifestações gloriosas de Deus. Como é que nós reagimos? Né? Aí você vai dizer, mas a gente nunca viu anjo. Eu também nunca vi. Né? Eu tenho duas coisas que eu não quero ver: anjo e demônio. Não dispenso. Né? Eu tenho um pastor que vai ao meu programa que ele tem o dom de ver os demônios. Tá? Ele pediu para que Deus tirasse, porque é horrível. Enfim, não quero ver nada disso. Mas isso não significa que nós não enfrentemos, que nós não nos deparemos com situações onde o poder e a majestade de Deus se manifestem, ou onde coisas sobrenaturais ocorram. Numa dessas minhas meditações, eu fui para Serra do Mar e eu estava procurando uma praia chamada de Desertinha. Fica na região de Peruíbe, perto da praia do Caramburê. E me deram uma indicação: olha, você vai seguir por ali e tal, vai achar uma boia perdida da marinha, aí você, ao lado da boia tem uma trilha, você pega aquela trilha e você vai sair lá. Só que a trilha está meio fechada e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá para fazer a minha contemplação e depois a minha meditação. E eu entrei na trilha, achei a boia, entrei na trilha e tal. E eu comecei a andar e a trilha sumiu. E quando eu vi, eu estava no meio do mato, totalmente no meio do mato, no meio da serra lá, e eu não sabia para onde ir. Né? E não achava o caminho da trilha, não tinha trilha mais. Né? Era mata fechada. E aí eu comecei a dar umas voltas e tal. Onde será que eu errei? Volta aqui, tenta para lá e tenta para cá. Resultado, não sabia mais em que direção seguir. Né? Essa experiência foi um bocado traumática, tanto que depois disso eu comprei uma bússola. Porque realmente, quando você está no mato, você não sabe para onde ir. Né? O que eu faço agora? A única coisa que eu sabia fazer era orar. E eu orei. Né? Senhor, primeira coisa que eu peço a Ti, não me deixa ficar nervoso. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Imagina uma situação dessas. Né? Cria ansiedade até em quem é calmo. Então eu falei, Senhor, o Senhor vai tirar toda a minha ansiedade e vai me dar calma, para eu não ficar apavorado. Segundo lugar, que eu não me machuque aqui. Eu estou no meio do mato. Né? Tem cobra, formiga, aranha, espinho, tem tudo e mais um pouco. E em terceiro lugar, Senhor, me leva de volta para casa. Né? Me leva embora. Me ajuda, que eu ache o caminho, de algum jeito. Né? E eu comecei a orar e Deus me deu paz. Eu gastei lá 1h30 mais ou menos e achei a trilha de volta, o caminho de volta e voltei. Quando eu cheguei lá ao camping, onde fica a base, onde você estava? Né? O que aconteceu? Eu falei, eu tentei achar e não achei, me perdi no meio do mato. Mas por onde você entrou? Aí uma senhora da região que me atendeu, falei, olha, peguei a boia assim, não, você entrou na trilha da bica, lá tá cheio de brejo, atoleiro, você não se afundou lá não? Né? Aí eu falei, não, graças a Deus. De fato eu vi uns brejos lá, tive que pescar meu chinelo 2 vezes lá debaixo que eu ainda estava de chinelo. Né? Do atoleiro lá e tal, mas nem um arranhão, nenhum tipo de machucado, nenhum tipo de problema, e principalmente sem ficar apavorado. Isso é ação sobrenatural de Deus. Não tenha dúvida. Os meus alunos da escola dominical ouviram uma outra experiência, que eu também estava indo para um lugar assim, e veio uma pessoa cerca de 800 metros distante, com 2 cães soltos, e um dos cães cismou comigo e né, veio ligeiro na minha direção. Era um cachorro dessa idade assim, desses cães de guarda. Né? Falei, sim.
E eu estava cantando uma música, eu estava cantando nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, porque eu canto, né, para poder me inspirar e tal. E o cão veio, e aí eu desviei o caminho, ele desviou também. Falei, é comigo o negócio. Quando ele estava bem perto, eu só estava com a mochila, com a Bíblia na mão e tal, eu parei, olhei para ele e falei, em nome de Jesus, para! Ele parou. Aí, parou e ficou rosnando lá. Aí eu virei, ele deu a volta aqui, eu falei, em nome de Jesus, para! O dono do cachorro, não sei se era dono ou dona, que não dava para ver de tão longe, estava desesperado, gesticulava e tal. E eu, para! Sai daqui em nome de Jesus. Né? E eram 2 cães, só um estava me ameaçando. Aí o outro veio, chamou o companheiro e foram embora. Né? Isso não é ação sobrenatural de Deus? Eu estava sozinho, no meio do nada. Né? Ninguém ia quando fosse me ajudar, já era. Né? Deus age assim. Mas como é que a gente reage quando Deus nos dá livramentos dessa natureza? Uma outra ocasião, Deus me deu mostrou-se de forma sobrenatural para mim, numa situação completamente diferente. Era um desafio terrível. Que eu cheguei em Lucas, eu cheguei na genealogia de Jesus. E eu estava assim, adiando o dia de ir fazer a contemplação, porque o que Deus vai me falar numa genealogia? Meu pai disse, só tem nome lá, não mais nada. Né? Mas eu fui. Chegou o dia, eu fui, eu tinha chance. Aqui foi no horto aqui de São Paulo, no Jardim Botânico aqui de São Paulo, perto do zoológico. E eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai falar, mas tem que agir de algum jeito. Vou ler a genealogia de Jesus, todos os nomes. Sei lá o que o Senhor vai me... Mas Deus me deu uma palavra. Mais uma palavra. Quem sabe, né, até o fim do ano chega a genealogia e eu vou repartir com os irmãos. Eu saí de lá assim, que eu nem tocava o chão. Como tua palavra é poderosa, como tu ages de forma abundantemente graciosa para quando a gente abre o coração para receber a tua palavra. Então não precisa ser um milagre do tipo o mar abrir ou o cachorro parar. Pode ser simplesmente a voz de Deus falando no teu coração com um texto que você nunca viu nada de especial nele, você não tem nada aqui, é só informação, nada de espiritual, nada de relevante para a sua vida, para a sua fé. Quando Deus mostra e a palavra penetra lá no âmago da alma, como diz Hebreus, aí você vibra. Tem que vibrar, porque é Deus vivo, agindo na sua vida e falando com você. Aprenda a ver os sinais maravilhosos de Deus. Né? Só que o nosso querido Zacarias teve a sorte de entrar e o azar de dar de cara com um anjo mal-humorado. Né? Aliás, numa das peças de Natal, né, a gente fez aqui a celebração, né, o anjo Gabriel aqui e o Zacarias, e o anjo ficou muito bravo. O Zacarias era o seu Manuel e o anjo era a Fernanda, né, minha filha. De fato, há aqui no texto uma reação do anjo muito bravo. Ele ficou assim, escuta aqui, eu sou Gabriel, deu uma carteirada lá no Zacarias. Eu sou Gabriel, por que você pensa que você está falando? Como assim você quer uma prova do que eu estou dizendo? Como assim você não acredita? Eu sou um anjo, estamos no Santo dos Santos, eu atendo a Deus face a face e você duvida das minhas palavras, tal? Resultado, você vai ficar mudo. Esse vai ser o sinal. Você quer saber se é verdade? Então tá, você vai ficar mudo, só vai conseguir falar depois que a criança nasce. Quando a gente não tem nada de positivo para dizer, é melhor ficar quieto mesmo. Né? Agora, a gente precisa também tomar cuidado com os sinais que nós pedimos para Deus por conta da nossa incredulidade. Zacarias, verso 18 diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ou seja, Zacarias não estava crendo. E o anjo diz isso com todas as letras para ele. Né?
porquanto não acreditasse nas minhas palavras, está no verso 20, né? As quais se cumprirão a seu tempo. Enfim, porque todos nós temos acessos de incredulidade, passamos por crises de fé, passamos por provações que afetam a nossa confiança em Deus, que abalam a nossa relação com Deus. Quando a gente pede sinais nessa situação, precisamos tomar cuidado, porque Deus pode mandar uma resposta igual a do anjo Gabriel para ele. Não vai ser o sinal que a gente espera, mas vai ser um sinal de que Deus está te respondendo. A gente precisa aprender a ter temor de Deus também, né? E vigiar. Poxa, Zacarias estava velho? Estava. Zacarias era marido de uma esposa estéril? Era. Zacarias sabia que Isabel era estéril? Sabia, né? Tá. Mas ele está no Santo dos Santos. Ele não está no piquenique. Ele está diante de um anjo que fala: olha, tuas orações foram ouvidas. Orações que Zacarias fazia. Você vai ser pai, sua esposa vai ser mãe. Ora, Zacarias era sacerdote. Tudo o que ele viveu, Abraão tinha vivido milhares de anos atrás, antes dele. Abraão também era idoso, Abraão também orava pela esposa estéril, e eles tiveram filhos, né? Sara teve o filho com 90 anos de idade. Ele não sabia disso? Por que ele duvidou? Ouvindo um anjo falar no Santo dos Santos, né? A gente é incrédulo mesmo. Isso faz parte da nossa natureza. Não devia, mas faz parte. E é isso, já disse várias vezes aqui, que faz me ampliar a fé e a simplicidade de uma parenta de Isabel chamada Maria, que quando ouviu o mesmo anjo dizer algo muito mais especial para ela, ela não duvidou, não questionou, não indagou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se. Olha só que exemplo, uma camponesa e um sacerdote. Mas é assim que Deus age, né? Os que têm muito, muitas vezes, falham na fé mais do que aqueles que pouco sabem ou que pouco conhecem. Falar em Isabel, né? E ela, como é que reagiu? Os versículos 24 e 25 são muito especiais. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Olha só, né? Isabel se recolhe por 5 meses. Olha, a fala de Isabel é muito significativa. Ela realmente confessa que o opróbrio, a vergonha, né, era diante dos homens. Não era diante de Deus. A vergonha que existia porque ela era estéril, e os homens achavam que mulheres estéreis eram amaldiçoadas por Deus. Então era diante da sociedade, diante dos homens que ela tinha vergonha. Ela sabia que ela não devia nada para Deus, né? Mas no fundo, no coração, ela sabia que Deus não a desprezava. Ela era justa, irrepreensível em todos os seus caminhos, como diz o evangelista Lucas. Mas mesmo assim, ela queria ser honrada por Deus. Ela queria ser honrada publicamente por Deus. Ela sabia que ela não devia nada. A sociedade dizia que ela era amaldiçoada e desprezada por Deus. Ela sabia que Deus não a desprezava e que ela era honrada diante de Deus, mas a espiritualidade não resolvia tudo. Ela queria ser honrada diante da sociedade. Quando ela engravida, ela diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela queria que Deus a honrasse. Qual o problema? Muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que pelo fato de sermos crentes, pelo fato de sermos consagrados, pelo fato de termos comunhão com Deus, pelo fato de termos uma fé forte, tudo isso nos basta. A gente precisa lembrar que nós não somos anjos, nós somos humanos. E isso significa
que precisamos respeitar os nossos sentimentos. Precisamos respeitar os nossos sentimentos. Isabel tinha lá no fundo do seu coração aquela coisa de me desprezam, me tomam por desprezada, né? Me tomam por uma mulher colocada à margem por Deus, me tomam por uma mulher culpada. Tem muito líder por aí, o meu patrão é um deles, que qualquer coisa que não está certa na vida, fala assim, maldição sem causa não se cumpre, tem pecado oculto aí, né? Tem capa de Acã, tal, né? Aquela coisa de sempre tem alguma coisa errada que a gente está fazendo, e é por isso que Deus não abençoa, por isso que Deus não responde, por isso que Deus não liberta, e por aí vai, né? Isabel sabia que a vida dela era íntegra diante de Deus. Ela sabia que era amada por Deus, mas ela queria ser honrada diante dos homens. Sabe, irmãos, isso me diz que a gente precisa parar e olhar para os desprezados. Como será que eles se sentem? Mesmo as pessoas que por alguma razão têm algum tipo de carência no nosso meio, tem fé, mas tem algum tipo de carência, tem algum tipo de limitação, tem algum tipo de diferenciação em relação à maioria. Como será que essas pessoas se sentem? Nós imaginamos que, pelo fato de elas serem crentes, irmãs e irmãos em Cristo como nós, está tudo certo, está tudo bem. Será? Será que não cabe, pelo menos por alguns de nós, algum tipo de palavra de ânimo, de apoio específica sobre a situação que ela vive, o drama que ela vive, a angústia que ela carrega, ou pelo menos de querer ouvir? Escuta, isso já te incomodou alguma vez? Como é que você lida com isso? Divide isso comigo. Poxa vida! Afinal de contas, nós somos humanos e vivemos na terra. Nós ainda não estamos no céu, né? Nós precisamos nos preocupar com a autoestima, com a saúde emocional das pessoas. Não podemos deixar tudo nas mãos de Deus, não. Precisamos ser irmãos e irmãs, ombros amigos uns dos outros. Isabel carregou esse fardo sozinha, só repartindo com Zacarias, tadinha, né? Um dia Deus se lembrou dela, amém. A gente já falou disso na outra mensagem. Mas será que os irmãos, o povo da igreja, da sinagoga, não podia apoiá-la também? Ou olhava assim, está desprezada porque aí tem, né? Pois é. E ela se ocultou, né, até que a barriga ficasse evidente. Eu achei interessante isso. Ela recebe a palavra trazida por Zacarias, né? Ela concebe, mas ela some de vista por 5 meses. Ou seja, ela ficou escondida até a barriga está lá, consistente. A prova está aqui, né? Porque eu posso imaginar, corre a notícia de que Zacarias viu um anjo e tal, e o povo, ele está louco, ele deve ter fumado alguma coisa, isso é da mente, e não sei o quê, e tarará. Uma das coisas que ele mais sabe fazer é julgar, ou não é? Isso aí nós somos especialistas. Isabel evitou todo tipo de comentário, ficou escondidinha. Quando a barriga estava visível, ela voltou para o convívio social. Aí, olha o que Deus fez com ela, glória ao Senhor, aleluia. Então toda aquela especulação, será que é, será que não é, verdade, mentira, invenção, visão, profecia ou falsa profecia, tudo aquilo ficou anulado. Ela se ocultou para evitar todo tipo de falatório e de especulação. Quando ela tinha a bênção palpável, ela voltou a circular normalmente e produziu louvor e glória para o Senhor, né? Ela também evitou ser chamada de doida, né? Já pensou uma mulher idosa? Meu marido viu um anjo que disse que eu vou engravidar. Você é maluca, não sei o quê, né? E quando ela apareceu grávida, ela causou espanto. Aliás, tudo na vida, no ministério de João Batista, causava espanto, né? A hora do espanto, mas é espanto positivo, graças a Deus.
E para terminar, irmãos, a mensagem do anjo. O que é que o anjo disse para Zacarias, né? Versículos 13 e 14. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Gabriel promete prazer e alegria para Zacarias. Eu gosto dessa palavra. Em ti haverá prazer e alegria. Não é? Às vezes a gente só lembra que Jesus falou que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que a gente precisa renunciar ao próprio eu. A gente lê a lista das coisas que Paulo sofreu por causa do ministério. Então fica com aquele peso, né, do preço do discipulado. Mas tem um outro lado. Gabriel disse para Zacarias: em ti haverá prazer, vai haver alegria. A vida de fé não é só a vida de arrastar o fardo de Jesus, não. A vida de fé tem que ser recheada de prazer, de alegria, de deleite. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ideia do texto é: você pode carregar uma frustração, uma angústia, um sofrimento, uma dor, uma tristeza por um bom tempo, mas esse tempo vai acabar. Tão certo como a noite termina quando o sol nasce, esse sofrimento vai acabar e virá alegria, vai haver prazer por toda a eternidade. Os nossos olhos não têm que ficar postos na noite, na dor, na escuridão, na frustração, na angústia, na ansiedade. Ele tem que olhar para o horizonte e ver que vai chegar o dia em que nunca mais eu vou lamentar nada. Eu vou ter prazer e alegria para sempre. Isso é fé. E quantas vezes o diabo nos tira essa memória, essa lembrança, para nos acorrentar à depressão. E olha que alegria Zacarias ia ter. O homem mais humano de todos os tempos depois de Jesus seria filho de uma anciã estéril, né? Zacarias, o maior homem depois de Cristo, vai nascer do tombo com a sua esposa velha e estéril. Nome para sempre registrado na história. Mas, no versículo 15, o anjo diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Ele foi um dos poucos que teve o privilégio de ser cheio do Espírito no ventre da mãe. Ah, quantos crentes que passam tanto tempo buscando e querendo, né, a bênção do batismo com o Espírito Santo, da plenitude com o Espírito Santo, etc. Nós estamos estudando uma lição com o reverendo Eliel que trata disso na escola dominical. Pois muito bem, ele não, ele recebeu isso no ventre da sua mãe. Eliseu, lembra do profeta Eliseu? Ele falou: Elias, você vai embora, eu quero porção dobrada do seu espírito. Eliseu quis, lembra disso? Eliseu quis, mas a bênção estava reservada, era para João Batista. O papel de representar Elias não era de Eliseu, era de João Batista. Se você ler os últimos versículos do livro de Malaquias, eles são muito parecidos, quase iguais às palavras de Gabriel dirigidas ao sacerdote Zacarias. Gabriel falava do cumprimento de Malaquias, o Elias que haveria de vir, né? E João Batista veio no poder e no espírito de Elias. Olha só que bênção. Diz Gabriel também a Zacarias que João Batista, né, promoveria a conversão de muitos, mas não de todos. E que João Batista seria grande diante do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, diante dos homens, podia parecer um louco, né? A gente conhece o João Batista, sabe como é que ele é? Meio
esquisito, né? Uma roupa muito rude, um cinto de couro cru, né? Ele se vestia de couro de camelo, né? Com um cinto de couro cru e comia gafanhoto. Era um homem meio estranho. Diante dos homens podia parecer louco, ou até insignificante. Nisso ele lembrava muito Elias também. Mas a sua grandeza, o seu valor, eles eram reconhecidos diante de Deus. Diante de Deus. A igreja de João Batista não fazia muitos milagres, não expulsava muitos demônios. Mesmo assim, João Batista era grande diante de Deus. Isso me faz perguntar diante de quem nós queremos ser grandes? Diante de quem nós queremos ter relevância? De quem nós queremos reconhecimento? De quem nós buscamos aplauso? João Batista morava no deserto, tinha um único discurso, uma única roupa, nunca fez um milagre, mas ele era grande diante de Deus. A relevância de João Batista, ela estava no fato dele ser o preparador do terreno, o semeador do arrependimento. Jesus viria colher aquilo que João Batista semeou. E ele semeou o quê? Arrependimento. A grandeza do ministério do João Batista não consistia na esquisitice, no jeito estranho dele ser, mas na capacidade de converter desobedientes à obediência dos justos, como diz Gabriel. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Essa é a palavra de Malaquias, do profeta Malaquias. Vou enviar o Elias que vai converter o coração dos pais aos filhos. Esse era o poder e a unção de João Batista. Converter desobedientes à obediência dos justos. Olha só, irmãos, fazer pessoas mudarem de conduta, fazer pessoas mudarem de valores, fazer as pessoas desprezar os prazeres do pecado, fazer as pessoas abandonarem as coisas erradas para amarem a Deus e amarem a sua obra. Existe tarefa mais gloriosa do que essa? Tanto é que Jesus toma essa tarefa das mãos de João Batista quando ele é preso, né? Exerce esse ministério e transmite essa missão a mim e a você. Pôr em liberdade os cativos e dar vista aos cegos. Irmãos, nosso choro, a nossa frustração pode durar muito tempo, como a de Zacarias e Isabel, mas ela não será nada diante da eternidade. Deus pode usar a nossa vergonha, Deus pode usar a nossa frustração, como usou a vergonha de Isabel, né? Para gerar coisas únicas, como João Batista. Você pode imaginar os comentários quando ela engravidou? E o que importa é que nós sejamos grandes e que nós tenhamos valor, não diante dos homens, não diante de grandes plateias, mas diante de Deus. Os homens nunca deram a João Batista o valor devido. Lembra como foi que ele morreu? Lembra as circunstâncias em que ele perdeu a vida? Mas ele nunca deixou de ser o homem cheio do Espírito Santo que converteu o coração de pais aos filhos. Que Deus nos abençoe e nos faça enxergar as coisas pela ótica dele e não pela ótica dos homens. Amém?